isto é apenas um episódio. Algo surpreendente é o volume de liquidez, o volume de dinheiro que aparece pelo mundo fora, vindo de Angola. Qual é que é a origem disto? Temos primeiro que entender a natureza do país que hoje temos. Temos Angola hoje um país em paz, um regime autoritário e praticamente definido pelo poder pessoal de uma só pessoa, uma economia que cresce, e cresceu enormemente nos últimos tempos e produzindo liquidez, mas cuja economia hoje podemos caracterizar como um capitalismo anárquico e, sobretudo, dominado por uma pequena clique que não presta contas, não faz o exercício do Orçamento Geral do Estado de forma transparente e controlada, é verdade, e também uma estrutura social de alto risco, onde as desigualdades vão aumentando. Temos uma pequena clique que vai enriquecendo ilicitamente e de forma não justificada, não é verdade? Orgulha-nos termos em Angola a mulher mais rica de África, mas não sabemos como é que isso é possível em 10 anos, não é verdade? Portanto, há esse enriquecimento ilícito numa estrutura social de alto risco quando temos a maioria da população pobre. Mais de 60% da população é pobre. Portanto, este é o país que nós temos hoje. Quando me fala numa elite restrita, estamos a falar de quantas pessoas? Portanto, há círculos. Há a elite dos bilionários. Bilionários? Bilionários, sim. Há a elite dos bilionários. É normal um país como o nosso, com a economia que tem, com os recursos, ter bilionários. Só não é normal serem bilionários de forma ilícita e não serem responsabilizáveis. Estamos a falar de quantas pessoas? Podemos ter aí em Angola 10, 12 bilionários. Depois temos os multimilionários em centenas de milhões. Depois temos os milionários das dezenas de milhões. E depois temos o cidadão comum que é pobre. Pobre no sentido da miséria, falta de água nos bairros de Luanda e em toda a cidade, falta de energia, falta de saneamento básico, falta de educação em condições, falta de saúde de forma adequada. Portanto, são esses os fatores principais. Eu não nego que há algumas áreas em que há progresso. Hoje pode-se circular razoavelmente, as estradas melhoraram, não é verdade? Pelo país. E pelo país. Em algumas áreas, um bocado mais difícil pelo leste do país. No leste do país ainda há precariedade, mas no centro e na faixa costeira melhoraram as estradas, vão melhorando os aeroportos, mas o problema é o desenvolvimento do betão que conta ou é o desenvolvimento humano, as pessoas, a qualidade de vida das pessoas, não é verdade? E, portanto, a governação, no fundo, visa criar condições para que as pessoas vivam de forma adequada. E eu penso que é ali onde as opções não têm sido suficientemente adequadas para que, de facto, os recursos do país sirvam fundamentalmente para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. A origem de toda essa liquidez é quê? É fundamentalmente dos recursos do petróleo. Felizmente, Angola... Diamantes também? Maioritariamente do petróleo, que quase representa 80% do produto interno bruto, não é verdade? Portanto, houve uma conjugação de fatores em Angola que, em simultâneo, Angola subiu em termos de produção petrolífera e nos mercados internacionais o preço do petróleo subiu. Ao mesmo tempo que Angola conquistava a paz. Portanto, houve a conjugação de fatores positivos, úteis para Angola, que se nós, digamos, o governo, se tivessem primeiro uma visão de governação virada para o cidadão, se houvesse uma gestão criteriosa, se houvesse uma gestão transparente, para que os recursos, em vez de irem para os bolsos dos governantes, fossem fundamentalmente para melhorar a vida dos cidadãos, teríamos dado passos gigantescos. O Abel foi militar na UNITA, militou como elemento sénior no grupo de Jonas Savimbi durante longos anos e funda a Casa CE. Em que é que a Casa CE se distingue da UNITA em si? Por que é que a UNITA já não dava resposta política ao combate que queria fazer nesta altura? Primeiro, é preciso clarificar. Há os cidadãos que envolvem-se na vida política para servir o país. Haverá com certeza aqueles que envolvem-se na vida política para encontrar saídas para a sua vida pessoal.
Portanto, o nosso conceito é servir o país, na verdade, contribuir para que o cidadão e o país evoluam. E nesses termos, os cidadãos aderem às organizações políticas, não pelas organizações políticas, é pelo país. Na verdade, as organizações políticas são o veículo para servirmos o país. E a nossa constatação é que Angola estava bloqueada em termos de transformações. Na verdade, o partido no poder hoje revela-se incapaz e sem vontade política para fazer as transformações profundas, para termos uma verdadeira democracia e não o autoritarismo encapotado, não é verdade? Para termos uma governação transparente, criteriosa e rigorosa. Por outro lado, nos outros segmentos que deveriam ser agentes para a transformação, perdeu-se fé. E por isso, um grupo de angolanos, dos vários segmentos, hoje na casa temos gente que veio do MPLA, gente que veio da UNITA, dos POCs, do PRS, portanto, cidadãos angolanos que acharam que era preciso trazer para Angola um fenômeno novo, que voltasse a dar esperança, dar fé e contribuir para que, de facto, a mudança possa ser um fenômeno real, não é verdade? E é nesses termos que trouxemos isso para Angola em 2012. Em 4 meses de vivência da casa, não atingimos todos os objetivos. O primeiro objetivo era mexer com a vida política nacional. E eu penso que realizamos isso, trouxemos esperança, trouxemos fé naqueles segmentos que já não acreditavam. Hoje vamos fazer a transformação da casa, que é um fenômeno ainda urbano e de juventude, para ser um fenômeno de massas, mas maioritariamente de juventude, para protagonizar a mudança em 2017. E é por isso que a casa, apesar de ser uma coligação não clássica, porque envolve partidos e envolve pessoas. É possível a mudança pelo voto, pelas eleições? Elas têm perpetuado no poder o mesmo dispositivo governamental. Eu considero que não há fenômenos imutáveis. O que é que vai ser diferente Tudo muda em 2017. Em 2017. O que é que vai ser diferente? Tudo muda na vida. Para nós, tendo em consideração o estado em que nós estamos, de pobreza na maioria da população, mais de 60% do cidadão é pobre, e não há sensibilidade da parte do governo, nem vontade política do regime de alterar esse estado de coisas. Primeiro, tendo em consideração a qualidade da governação, que é negativa, é caracterizada por falta de patriotismo, falta de rigor na programação, falta de sensibilidade para com o cidadão e falta de transparência na gestão dos recursos públicos, não é verdade? Tendo em consideração a imagem de corrupção, de excessiva longevidade de um regime que hoje já não representa a esperança dos cidadãos, a mudança é possível. E até porque o aumento da literacia na população juvenil também tem aumentado o nível de consciencialização. E à medida que nos vamos afastando do trauma do conflito, os cidadãos vão deixar de ter isso como referência, mas vão passar a exigir melhor qualidade da vida. E todos esses fatores vão concorrer para que a mudança seja possível. Por outro lado, reconheço que temos tido até aqui uma qualidade dos processos político-eleitorais negativa. Mas não é possível perdurar isso tudo assim em todo o tempo. O que significa? Entre as eleições de 2008 e as eleições de 2012, temos que reconhecer houve evolução qualitativa na organização, mas não houve evolução qualitativa na justeza, na liberdade e na transparência. De 2012 a 2017 não vai ser possível continuar, também terá que haver evolução. E se nós conseguirmos ter eleições autárquicas, eventualmente o regime vai perder o domínio total que tem sobre o poder local. Que tem, não é verdade? E nessa altura também deixará de ter a capacidade de fazer fraude nacional. Há um setor particularmente delicado em qualquer sociedade, mas particularmente em Angola, e eu falei há bocado na sua carreira militar. Leem-se notícias de descontentamento grande nas Forças Armadas angolanas. Sabe-se da criação de exércitos privados e de agências de segurança que substituem uma organização nacional.
dificuldades, por exemplo, de vida dos próprios militares angolanos e gente com credenciais na luta armada contra a potência colonial, que era Portugal na altura. Felizmente para Angola, as Forças Armadas angolanas têm sido um dos segmentos da sociedade que tem evoluído positivamente. O que é que isso quer dizer? Tanto do ponto de vista da harmonia da reconciliação nacional, na verdade, entre os diversos segmentos que hoje fazem parte das Forças Armadas. Representam o governo hoje em dia ou o Estado? Até a postura patriótica de redução de envolvimento nas questões político-partidárias. As Forças Armadas têm dado passos, na verdade, que são úteis, na verdade, e precisamos de preservar isso. No entanto, são cidadãos como os outros, que sofrem também como todos os outros. Condições de aquartelamento, condições de fardamento, condições salariais, condições de trabalho. Sofrem como todas as outras descontentamento? Não diria descontentamento extraordinário diferente dos outros segmentos da sociedade. Portanto, sofrem as mesmas agruras, as mesmas dificuldades que outros cidadãos que estão no funcionalismo público, que são cidadãos que estão no setor privado, não é verdade? A juventude. Portanto, sofrem os mesmos problemas e, por isso, têm as mesmas ansiedades e as mesmas preocupações, não é verdade? Agora, há outro segmento que são o dos ex-militares, que este tem sido extremamente negligenciado. Os extremos. Extremamente negligenciado. E ex-militares de todas as forças que combateram em Angola. Do ELNA, das FAPLA, das FALA. Portanto, têm sido negligenciados. E tem sido, de facto, um dos focos de tendência para a instabilidade, para o qual o governo não tem encontrado soluções adequadas, apesar da pressão que todos nós fazemos, a UNITA, a própria Casa e outros segmentos do país que fazem pressão no sentido de reconhecer que são esses que se sacrificaram pelo país e merecem, no momento atual, uma atenção também especial para que, de facto, possam também ter usufruto dos recursos do país e não só os governantes. O Abel Chivucovuco está num périplo por vários países. Aqui em Portugal, os seus contactos são políticos também? Tem contactos com que partidos? Portanto, nós viemos a Portugal como primeira etapa desse périplo, depois vamos à França, ao Reino Unido e aos Estados Unidos. O propósito, em primeiro lugar, é partilhar com Portugal, e quando digo Portugal, é por via das entidades, sejam elas partidos políticos, entidades institucionais do governo, sociedade civil, partilhar a nossa visão de como é que está Angola. Tiveram encontros com alguém do governo? Partilhar também, em certa medida, como é que nós vemos a qualidade da relação entre Portugal e Angola, e também partilhar a ideia de como é que será o papel da Casa na evolução futura da Angola. Tiveram encontros com alguém do governo? Estamos a ter encontros com todos os segmentos. Reconhecemos e agradecemos, de facto, a forma muito aberta com que temos sido recebidos. E durante esses dias vamos praticamente tratar com tudo o que é relevante em Portugal. Partidos políticos, instituições governamentais e sociedade civil. E é no sentido de contribuirmos também para que a relação entre Portugal e Angola, que eu considero uma relação funcional, mas imatura e insegura. Para que, de facto, evoluamos, para que passemos para outro patamar na qualidade das relações. Comece pela imaturidade dessa relação. Onde é que detecta essa imaturidade? Há, em toda a relação humana, e particularmente nas relações internacionais, duas dimensões. E no nosso caso, entre Portugal e Angola, há, de um lado, a relação entre os povos. E esta é caracterizada, no nosso caso, por uma relação secular, de ancestralidade, uma relação familiar. Há angolanos e portugueses familiares, laços de sangue, não é verdade? Laços culturais, a mesma língua. E hábitos, costumes, portanto. E essa relação tem uma dimensão de perenidade, que os dois Estados devem valorizar no sentido de terem um impacto positivo na outra dimensão das relações, não é verdade? E a outra dimensão é a relação entre os Estados, que nesse caso são mais definidas pelos governos. E ali entram, de um lado, os elementos circunstanciais. E no nosso caso, os elementos circunstanciais, alguns têm característica propiciadora de tensões contínuas entre Portugal e Angola. Há depois os interesses, e neste nosso caso, os interesses são muito mais definidos pela relação econômica, que
apesar de ser complementar, porque nós não somos competidores, o que Angola produz e vende, Portugal não produz e vende. O que Portugal produz e vende, Angola não produz. Portanto, temos uma relação que seria de complementariedade. Mas que nos últimos tempos tem ganho uma dimensão em que Portugal vai sendo visto como o refúgio dos recursos financeiros ilícitos de Angola. Ilícitos. Lícitos e ilícitos. Era espaço de refúgio, o que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nós tivemos anos em que fluxos financeiros Porque que iam há mais tolerância por parte das autoridades. Fluxos financeiros que iam para os Estados Unidos eram bloqueados pelas autoridades. Até chegamos a ter as contas bancárias das nossas embaixadas e consulados nos Estados Unidos bloqueados. Porque os Estados Unidos não permitem. Mas Portugal é o espaço de refúgio desses fluxos financeiros lícitos e ilícitos. E aí que ao mesmo tempo há que haver uma intervenção. Servem de fator que Angola utiliza como fator de condicionamento da postura política de Portugal, levando Portugal à subserviência. Na verdade, portanto, é uma relação que eu considero imatura e insegura, quando podíamos estabelecer entre Portugal e Angola, por causa das dimensões da relação entre os povos, uma relação mais madura, mais segura, mais séria e mais profunda. Mas que isso tudo depende também da qualidade dos regimes. Quando se trata de uma relação entre o regime democrático e o regime autoritário, obviamente vai haver fatores propiciadores de tensão entre os dois lados. Na verdade, quando há os desequilíbrios no conceito de governação. Por exemplo, reconhecemos todos que Portugal vive um momento diferente. Mas nós, em Angola, estabelecemos a percepção de que Portugal está em crise. Quem está em crise é Angola. Portugal está em crise porque, por um lado, os governantes têm a obrigação de ter a sensibilidade de resolver os problemas do cidadão, porque se não o fizerem, perdem as eleições. E, por outro lado, o cidadão tem consciência dos seus direitos e é reivindicador. É esse o fator da crise. Baixou a qualidade. Agora, no nosso lado, o governante não tem sensibilidade nem vocação de resolver o problema do cidadão, e o cidadão não tem consciência da reivindicação dos seus direitos. E há seguramente um fator mais, é que nós temos uma imprensa ainda, uma informação pública é o espaço aberta que me permite dirigir-lhe esse convite para vir a este jornal, seguido em Angola como ele é, e consciente de que é seguido em Angola. Mas nós temos fé, nós na casa temos fé de que vamos fazer a mudança em 2017, vamos melhorar a qualidade de governação. Com os recursos imensos que Angola tem, vamos fazer um país sério, resolvendo os problemas do cidadão, e isso tudo também vai melhorar a relação internacional de Angola com outros países, e particularmente Portugal. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer tê-lo aqui e felicidades. Muito obrigado e boa noite. Na sua luta política. Muito obrigado. Abel Chivuco Vuco, presidente da Casa CE.